Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando examinamos as Santas Escrituras, vemos que, com muita frequência, Deus nos dá instruções. E essas instruções, conselhos, poderíamos dizer, são inspirados por Ele. São palavras perfeitas para nós, de maneira que tenhamos direção em nossas vidas e possamos viver uma vida de bênçãos, uma vida com poder, uma vida com propósito, uma vida que agrada a Ele. Agora que dissemos isso, tomem suas Bíblias e vamos ao livro de Colossenses no capítulo 3. Começamos esse capítulo na semana passada e vimos ao Messias, sua vida, apresentada a cada um de nós como um exemplo perfeito. E Paulo, escrevendo à igreja, diz como viver a vida. Uma vida que dê testemunho, um testemunho misericordioso, que expressa que fomos redimidos e que estamos em uma relação de pacto com Deus, vivente. E permitam-me dizer que, se você está nesse estado, no estado de uma relação de pacto com Deus, por meio do Messias, não há nada melhor. Se você está nessa relação por esse pacto, vai experimentar gozo por toda a eternidade. E não importa o que acontecer com você nessa era. Qualquer coisa que você atravesse, dificuldade, sofrimento, perseguição, o que seja, entenda isso. Essas coisas são temporárias. Essas coisas chegarão ao seu fim. E o que teremos como nosso futuro eterno? Comentamos no final do estudo da semana passada, teremos glória. Estar na presença da glória de Deus. Estar nela e experimentá-la para sempre e sempre. Agora, com base nessa maravilhosa promessa, devemos nos perguntar o seguinte: como deveria responder a isso? Qual deveria ser meu processo de pensamento? E você não está feliz de que a palavra de Deus nos dê instruções? O Espírito Santo, por meio da Bíblia, nos aconselha com o fim de poder viver uma vida que agrade ao Pai Celestial. Ou seja, em obediência ao nosso Senhor e Salvador. Como disse antes, tomem suas Bíblias e vamos abri-la em Colossenses e começaremos em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Uma vez mais vemos mandamentos que Paulo nos dá motivado, inspirado e instruído pelo Espírito Santo, nos dá esses mandamentos. Vejam o versículo 5. Portanto, façam morrer seus membros. O que significa quando se refere ao termo meile? Membro em grego. Bem, está falando do nosso ser natural, esse eu da carne. E como sabemos isso? Vemos que o versículo começa com portanto. E isso é importante porque se une à mensagem que vimos na semana passada, se lembra? Que quando o Messias é manifestado, quem é ele, nossa vida, então também nós seremos manifestados em glória. Com base nessa maravilhosa promessa que sabemos. Com base nisso, deveríamos ter motivação adequada e suficiente para cumprir o que diz aqui no versículo 5. Portanto, façam morrer seus membros, as coisas da terra. Agora notem algo. Na semana passada o vimos, e esta semana o vemos novamente, quando Paulo diz: não pensem nas coisas da terra. E aqui diz: façam morrer essas coisas que estão conectadas com a terra.
Se fizermos morrer essas coisas que ainda estão, a resposta é simples: as coisas do reino. E, portanto, vejam o que diz: façam morrer as coisas da terra. E nos dá uma curta lista das quais são elas, que certamente descrevem o mundo de hoje. Se desfaçam dessas coisas como a imoralidade sexual, impureza. Esta palavra significa aquele que não é limpo, de acordo com Deus. E a seguinte palavra é patos, da qual obtemos a palavra paixão em português. Mas essa é uma paixão ímpia. É uma paixão governada pelas coisas da carne, ao invés das coisas do espírito. E ele continua e diz: e maus desejos e a cobiça. Agora, todas essas coisas falam da carne. Estamos falando de paixão, ou desejo, ou imoralidade sexual, ou aquilo que está relacionado à cobiça e tudo ao que se refere ao homem carnal, natural. Essas coisas que estão no mundo. E diz, vejam o final do versículo, estas coisas são, e usa esse termo, idolatria. Bem, talvez você não entenda a idolatria de maneira correta, porque a idolatria é uma tentativa religiosa para justificar uma conduta pecaminosa. Deus diz, não faça isso, mas você quer fazê-lo. E ao invés de ser um violador da lei diante dos olhos de Deus, o que você faz? Você muda de Deus, entrando a uma nova religião e elege um ídolo. Isso era o que muitas pessoas faziam no passado e diziam, não estou pecando porque assim é como meu Deus quer que eu viva. Sim, eu ouvi, ele me falou, mas eles não podem falar. Eles são só um pedaço de metal ou madeira, ou qualquer outra coisa. Mas as pessoas ouvem porque isso as justifica diante da sociedade e isso mostra uma motivação equivocada. Nunca deveríamos tentar nos justificar diante de outros, porque os homens não são nossos juízes. Deus é o nosso juiz e queremos agradar a Ele. Já compartilhei muitas vezes com vocês que uma das minhas passagens favoritas é Gálatas 1:10, quando Paulo, e se você compreende bem isso, não só a memorize, mas que aplique em sua vida, a coloque em prática, verá a sua vida ser transformada se declarar isso. Já não tento agradar aos homens, porque se assim o fizesse, não seria um servo do Messias Yeshua. Assim que não viva para agradar aos homens. Disso nos fala aqui quando diz, façam morrer tais coisas como a imoralidade sexual, aquilo que é impuro, paixões desordenadas, maus desejos, cobiça, que são idolatria. E notem o que diz no seguinte verso, no versículo 6. Todas essas coisas estão estabelecidas nos desejos do homem, os desejos naturais, não nos espirituais. Não são do novo homem, mas do velho homem. O que diz aqui? Diz, por essas coisas, ou por tal razão, vem a ira de Deus. Agora, não diz que virá, diz vem, para que entendamos a proximidade e a realidade da ira de Deus. Muitas pessoas que são crentes não gostam de falar da ira de Deus. Muitas vezes, quando falo às pessoas, faço um comentário engraçado, mas realmente é algo verdadeiro. Eu vejo na televisão e ouço nas notícias e jornais onde passam essas reuniões religiosas, as quais dezenas de milhares de pessoas, e com muita frequência, não sempre, mas usualmente, encontramos ao ver o tema dessas conferências. Eles estão falando e incentivando as pessoas para que façam os seus desejos e não os desejos de Deus. Me pergunto se tivéssemos uma conferência e o tema dessa conferência fosse Compreendendo a Ira de Deus. Por que existe a ira de Deus? Por que ela virá? Sobre quais condutas virá? E por quais razões? Me pergunto se algo poderia lotar um estádio com um tema assim.
A maioria das pessoas sequer gostam de pensar sobre a ira de Deus, mas quando você lê as Escrituras, encontra uma vez e outra vez, em cada livro e quase que em cada capítulo, uma imagem, a revelação de Deus que fala sobre seu juízo e sua ira. É uma realidade. Então, aqui estamos, e o interessante aqui é que Paulo aqui fala aos cristãos, fala principalmente a esta congregação em Colossos, mas também veremos em algumas semanas, esse povo estava perto de Laodiceia. Assim que se supõe que essa carta foi lida em ambas as congregações. Paulo escreve aos cristãos e os adverte sobre a realidade da ira de Deus. Assim que diz: façam morrer essas coisas, imoralidade sexual, tudo que é impuro, paixões, maus desejos, cobiça, e diz que tudo isso se relaciona com a idolatria, que é perseguir os próprios desejos. E diz, por essas coisas, do versículo 6, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso é importante, porque, novamente, não ouço muito sobre a obediência e sobre advertir as pessoas à luz da realidade do juízo de Deus que vem contra a desobediência. Ou seja, que com muita frequência vemos que as pessoas, desde o púlpito, se converteram em conselheiros. Te dizem como fazer isso e aquilo melhor. E tudo com o propósito de que alcance as tuas metas. E normalmente são metas totalmente mundanas. Isso não é espiritualidade. Nossos corações, nossas motivações não devem ser desse mundo. Mas como vimos na semana passada, devem ser das coisas do alto. O que eu digo é que necessitamos ter uma nova perspectiva para a maioria das lições da palavra de Deus. Necessitamos ter foco na obediência a todas essas instruções que encontramos, não somente no Velho Testamento, mas especialmente no Novo Testamento. Por isso, Paulo escreve aqui com respeito à ira de Deus, dizendo que vem sobre os filhos da desobediência. Eu compartilhei essa escritura há algum tempo e alguém me fez uma pergunta muito boa, porque aqui fala sobre filhos da desobediência. Sabemos que esse é um termo inclusivo que fala sobre homem e mulher, filhos e filhas, varões e varoas. Mas a palavra filhos, com frequência, se relaciona com duas ideias principais. Uma é servo, assim seria aqueles que servem à desobediência, e a outra é herdeiros. Assim seria que aqueles que estão vivendo em desobediência receberão o que aqui está escrito, que é a ira de Deus. Avançamos ao versículo 7, nas quais vocês também caminhavam. Agora, não se trata de que somos melhores pessoas que vivíamos na fé no Messias, senão que esse é o nosso passado. Ou seja, que se você aceitou ao Evangelho, deve ter uma nova conduta, um novo estilo de vida. Isso não está de acordo com a maneira como caminhava antes. Vejam novamente o versículo 7, nas quais vocês também caminhavam quando viviam nelas. Em que? Nessas coisas que já foram mencionadas. Imoralidade sexual, paixões desordenadas, tudo que é impuro, cobiça, todas essas coisas. E diz, vivíamos nelas, mas já não mais. Esse é nosso passado. Versículo 8, mas agora eu amo isso, mas agora. Isso fala da nova condição que vem a nós, porque agora estamos no Messias. Agora temos uma relação de pacto. Agora nosso foco está nas coisas do alto e não nas coisas desse mundo. Assim que te pergunto, você está vivendo de maneira diferente? Tem uma relação de pacto com o Deus vivente, o Deus de Israel, através do seu Filho unigênito, o Messias?
Já aceitou o que ele fez na cruz? Acredita na sua ressurreição? Já confessou seus pecados e confia no seu sangue para te redimir de todas as injustiças? Se você já fez isso, todas as coisas são feitas novas. Tudo será diferente. E por isso diz, vejam novamente o versículo 8. Mas agora coloquem de lado. É uma palavra colocar junto à palavra deste. Coloquem de lado todas essas coisas. Que coisas? Ira, maldade, blasfêmia e as palavras torpes que saem da sua boca. Agora, notem do que ele está falando aqui. Mais cedo, ele nos deu uma lista de condutas ou condição espiritual quando falava de impureza. Mas agora está falando de uma atitude. E a razão pela qual ele faz isso é muito simples. A maneira como pensamos e como sentimos influencia de grande maneira sobre como nos comportamos. Direi isso de novo. A maneira como nos sentimos interiormente determinará como nos comportaremos. E esse é o tema ao qual ele aponta. Ele diz que a maioria das pessoas que não conhece, e aqui há algo importante, a paz de Deus. Mencionei na semana passada, deveríamos experimentar essa paz. E como disse Paulo, é uma paz que excede todo o entendimento. Quando estás vivendo esse tipo de paz, quando já aprendeu a estar contente em toda circunstância, não manifestarás normalmente do que ele fala aqui. Essas são condições internas que demonstram um problema espiritual, como ele disse aqui, uma vez mais, versículo 8. Agora também coloquem de lado vocês estas coisas: ira, raiva, maldade, blasfêmias e as palavras torpes que saem da tua boca. Mas o que está dizendo aqui? Que devem controlar suas línguas e não permitirem serem levados por seus sentimentos. De fato, necessitamos ter novos sentimentos, e isso parte de fazer o que ele nos diz. Tirar todas essas coisas e focar naquilo que está onde o Messias foi sentado. E estas coisas nos trarão gozo, contentamento, paz, e seremos radicalmente diferentes. Versículo 9 diz: não deem falso testemunho, tal como se diz nos 10 mandamentos. Não mintam uns aos outros. E diz: livrem-se. Isso basicamente quer dizer que se desvistam. Livrem-se do velho homem. E esse velho homem é essa condição prévia. Como éramos espiritualmente antes de chegar à salvação. Antes de nascer de novo, ou nascer do alto pelo poder da mensagem do Evangelho. Então, não se supõe que vivamos nesse velho homem, essa pessoa anterior, senão que se supõe. Notem o que diz, e fica muito claro aqui. Diz, livrem-se do velho homem com suas obras e façam o quê? Versículo 10. E vistam-se com o novo. Bem, a palavra homem não aparece aqui, mas a implicação é, vistam-se com o novo homem. Ainda que só utilize a palavra novo. O que quero que notem é que a palavra novo é uma palavra de reino. Digo muito isso, mas devemos nos lembrar em cada oportunidade que tenhamos que cada vez que a palavra novo apareça nas Escrituras, nos deve levar a uma mentalidade de reino, uma referência ao reino. Então, quando ele diz para se vestir do novo, está falando dessa condição de ser novo que vem de uma experiência de reino. E isso é o que temos quando o Espírito Santo vem à nossa vida, habita em nós. Quando isso passa, sabem o que diz as Escrituras? Se alguém está no Messias, é uma nova criatura, um velho homem, e disso estamos falando, já passou. Todas as coisas já passaram, e aqui tudo foi feito novo. E diz, vistam-se a si mesmos. Muita atenção, vistam-se a si mesmos no novo.
tendo sido renovados em seu entendimento de acordo com a imagem daquele que o criou. Aquele que o criou é o Messias. E quero focar nesse conceito quando fala de imagem, porque é uma palavra importante. A Bíblia diz que fomos criados à imagem de Deus. Agora, essa palavra Seilam se refere a um reflexo. Fomos criados no estado natural no jardim do Éden. Fomos criados para sermos reflexo da natureza, do caráter, dos propósitos, dos desejos, dos pensamentos do nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. E certamente esse é o Messias Yeshua. O que vemos é que quando se produziu o primeiro pecado, essa imagem foi arruinada, foi distorcida e afetada pelo pecado. E só há uma coisa que pode trazer uma mudança a todas e cada uma das pessoas, porque todos somos descendentes desse primeiro casal. Adão e Eva. E, portanto, todos temos essa imagem distorcida pelo pecado. Mas diz o Messias. Ele é o único que pode repará-la. E utilizará uma palavra muito importante aqui. Vejam o que diz na metade do versículo 10. Vistam-se a si mesmos no novo, esse novo homem, tendo sido renovados. E isso está em passivo. Você foi feito para ser renovado de acordo com essa imagem daquele que criou essa nova imagem. E esse é o Messias. Versículo 11. E quando estamos nesse novo estado, notem o que ele diz no versículo 11, onde não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso. E lembrem que ele fala a esta congregação e fala a dois grupos de pessoas que eram próximos a ela. Se trata dos bárbaros e dos citas. E esses eram dois grupos étnicos muito distintos e comuns nessa área. E o que diz é que as condições étnicas, as condições religiosas, já que fossem judeus ou gentis, que se fossem escravos ou livres, diz, todas essas coisas no Messias. Do que se trata? Bem, falando desse novo homem, todos podemos ter essa experiência, ou seja, esse mesmo caráter de reino que pode chegar a um judeu, pode chegar a um gentil, pode chegar a um escravo e pode chegar a um homem livre. Não importa em que grupo étnico você esteja, pode experimentar essa restauração, esse novo homem, um homem que demonstra a imagem para a qual foi criado originalmente, e falo da humanidade, com o fim de poder ser o reflexo. E aqui está a chave, que possamos ser um reflexo por meio de ações, de obras, não só um estado de ser, mas também um estado de comportamento. E vejam o que diz o final do versículo 11, quando diz, mas todas essas coisas, qualquer que sejam, todas elas também estão no Messias. Então, aqui diz que a mesma experiência pode acontecer com qualquer pessoa, e todos se encontrarão a si mesmos no Messias. Estar no Messias é um termo muito importante. Paulo repete isso muitas vezes, que se estamos no Messias, tal como compartilhei com vocês há 2 semanas atrás, esse termo, estar no Messias, se refere a uma experiência de pacto. Assim que é por meio desse pacto, esse novo pacto, que é ratificado pelo sangue do Messias, que se fez disponível graças à redenção. Por isso foi que o Messias morreu na festa da redenção, que é a Páscoa. Ali é quando foi cravado na cruz, com o fim de que possamos ter uma experiência redentora, pela qual esta distorção da nossa identidade possa ser reparada, possa ser renovada. E notem que isso está no modo passivo, tendo sido renovados. Agora podemos viver conforme a intenção original de Deus.
E por isso diz, um versículo mais, versículo 12. Agora se vistam, notem o que diz. Os eleitos de Deus. Muitas vezes, as pessoas veem esse termo eleitos e agregam muitas implicações teológicas. Essa palavra simplesmente fala de ser escolhido por Deus e nos fala de um maravilhoso privilégio. Deus, de muitas formas, tem feito com que as pessoas conheçam as boas novas do Evangelho. E o que é o Evangelho? Revelação celestial sobre a redenção. E o Evangelho é pessoal, ou seja, pode redimir a ti, sem importar quem você seja. É o que aprendemos. Pode ser um judeu ou gentil, circuncidado ou não, escravo ou o que quer que seja. Não importa a sua condição étnica ou a sua posição na sociedade. O Evangelho funciona para todo mundo. E, portanto, diz, portanto, vistam-se como os eleitos de Deus. Vocês foram eleitos por Deus. Assim que expressem essa decisão em suas vidas, que Deus fez dizendo sim ao Evangelho. Diz, sejam santos e amados. E notem o que ele diz aqui, movidos pela compaixão. E essa é uma frase que fala sobre um sentimento interior. Usualmente, o fundo do estômago de uma pessoa. Esta é a ideia. Se você faz um bom estudo dos evangelhos, encontrará que, com frequência, o Messias olha para uma pessoa e é movido pela compaixão. E é disso que se fala aqui, sendo movidos pela compaixão. Sejam corteses ou amáveis, e também sejam humildes na sua maneira de pensar, mansos. E vejam o que diz, pacientes. Todas essas coisas que se diz aqui são o início de uma nova passagem, uma nova mensagem que ele quer comunicar a essas duas congregações, Colossos e Laodiceia. Uma mensagem de poder, uma mensagem de transformação que vem a nós, entendendo, e aqui está a chave, entendendo que somos do Messias e Yeshua. Esta nova condição, na qual nós recebemos cura e restauração, recebendo o potencial original com o qual inicialmente criou o ser humano. Que maravilhosa mensagem de esperança que deve te fazer render tua vida ao Deus vivo. Bem, fecho com isso. Até a próxima semana. Until next week. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.